Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Pois bem, essa é a nossa primeira aula na modalidade EAD. Na aula de hoje, nós daremos continuidade a todos os assuntos que foram percorridos ao longo dessa disciplina, tá bom? Antes de nós começarmos a aula, eu vou passar para vocês algumas informações importantes que foram acertadas na aula de ontem, aliás, na reunião de ontem, dia 6 de abril, tá? Para que vocês possam entender melhor como que tudo isso vai funcionar, certo? Vamos lá. Devido a toda essa questão que o Brasil e que o mundo vive, né, pela pandemia devido ao Covid-19, que é um novo tipo de coronavírus, nós sabemos que as aulas estão suspensas, né, e que não é recomendável, e a gente também não deve, né, estar em aglomerações, tá bom? Devido a tudo isso, ficou decidido na reunião de ontem que nós disponibilizaremos semanalmente 4 aulas online, tá? Cada uma tendo em média de 20 a 30 minutos, tá bom? Como nós estamos na metade da disciplina, nós teremos aulas periódicas e sempre que tiver uma aula eu vou encaminhar o link para o grupo da sala para vocês terem acesso total, tá bom? A nossa prova já está marcada, viu? Ela será no dia 17 de abril, será numa sexta-feira, tá bom? Pois bem, é importante nós ressaltarmos que devido a toda essa questão, todo esse momento que vocês bem conhecem, nós não teremos seminário integrador normal, como nós conhecemos, né? Onde os alunos iam fazer as suas apresentações, enfim, tá? Devido a tudo isso, nós teremos atividades de fixação. Para quê? As atividades de fixação, elas serão disponibilizadas ao final de cada aula lá no portal de vocês. Vocês terão acesso a essas atividades e vão responder essas questões para que ao final a nota de todas elas seja somada e aí essa nota será então a nota correspondente ao seminário integrador de vocês, ao seminário de vocês, tá bom? Pois bem, antes de nós começarmos a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de todos os assuntos que foram estudados até aqui, de todos os assuntos que nós falamos em sala de aula, tá bom? Vocês devem se lembrar que quando nós iniciamos a aula, nós iniciamos falando sobre valores alarmantes, né? Sobre um índice de saneamento, um índice, né? A porcentagem de pessoas no Brasil que têm acesso à rede de esgoto, a saneamento básico, a água potável, né? Foram números bastante alarmantes, tá? Nós também devemos nos lembrar que o saneamento básico no Brasil, ele é muito novo, né? Assim como o próprio país. Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, ele não tinha estrutura nenhuma, porque, obviamente, ele foi colonizado, não habitava ninguém aqui no Brasil além dos índios, né? Como vocês bem sabem. E pouco tempo depois, alguns anos depois, os portugueses vieram estabelecer colônia no Brasil. E consigo eles trouxeram diversas outras pessoas, tá? E aí, imaginem a seguinte situação. Suponhamos que eu produzo 4 quilos de lixo por dia. Obviamente, a gente entende que 2 pessoas vão possuir o dobro, 3, o triplo e assim sucessivamente. Quanto maior a quantidade de pessoas, maior a produção de lixo, tá? E o Brasil, ele não tinha estrutura, assim como hoje é precário, né? Nós sabemos que hoje a estrutura do Brasil com relação a saneamento básico é precária, mas naquele período era muito mais, né? Não tinha esgoto, não tinha serviço de coleta seletiva de lixo, enfim.
tá? Todo lixo era tratado como algo que deveria ser eliminado e descartado o mais longe possível, né? Alguns países, principalmente os países europeus, eles colocaram uma certa pressão no Brasil para que ele estabelecesse, digamos assim, uma espécie de saneamento primitivo, né? Porque esse saneamento da época colonial, ele era bastante primitivo. A maior finalidade dele era apenas afastar o lixo do meio da sociedade, do meio da cidade. E aí, com isso, estabeleceu-se diversas culturas que nós temos até hoje, né? Por exemplo, até hoje está bastante arraigado na população a ideia de que nós podemos jogar o lixo na água, nos rios, nos mananciais, que nós podemos jogar o lixo em qualquer lugar, né? Que o esgoto pode cair nos rios, que não vai acontecer nada. Essa é uma ideia bastante primitiva e errada também, tá bom? Pois bem, nós falamos também nas aulas anteriores sobre a questão da água, né? Da potabilidade da água. E eu pergunto para vocês, quais critérios uma água tem que ter para ser potável? Caiu na prova online de vocês, lembram? Pois bem, nós sabemos que a água, para ser potável, ela tem diversos critérios, mas os principais são: a água, ela não deve ter cor, a água tem que ser transparente, tá bom? A água não deve ter cheiro, a água deve ser inodora, ou seja, sem cheiro. E a água não deve ter sabor. Aí você pode pensar assim, eu até conversei na aula presencial com vocês sobre isso. Ah, professora, mas a água é doce. A água realmente é doce, a água potável, ela é doce. Ela é muito diferente da água salgada, né? Da água dos mares, né? Só que você saberia distinguir para mim o sabor que a água tem? Faça o teste aí na sua casa, beba um pouco de água e me diga se a água tem um sabor. Ela não deve ter sabor, pelo menos esse é o certo. Se a água da sua geladeira tem sabor, é porque alguma coisa tem na água ou no ambiente em que a água estava, tá bom? Vocês bem sabem que se você colocar uma água na geladeira, é capaz do sabor de alguns alimentos passar, né? E ao beber água, você percebe o sabor de alguns alimentos. Mas isso não é o ideal, tá? O ideal é a água não ter sabor, não ter cheiro, não ter cor. E ao beber, nós não devemos ter rejeição à água. A gente bebe com tranquilidade, sem exibir nenhum tipo de rejeição, tá bom? Esse é o ideal. Aí nós conversamos também sobre purificadores de água, sobre vantagens e desvantagens, né, de algumas substâncias. Nós falamos também sobre o cloro, né, que é muito utilizado no Brasil, né? Ele é eficaz e ele também tem um ótimo custo-benefício porque ele é barato, né? Nós falamos também com relação a essa questão do saneamento básico e da água, sobre algumas doenças que podem ser vinculadas, né, e transmitidas até nós por meio da água. Qual água? Essa água que a gente bebe, essa água do rio, do riacho, do lago, né, da represa, que a gente vai e banha lá, né, tudo isso. Por quê? Porque a maior parte das águas que existem hoje são águas poluídas, águas contaminadas, águas com dejetos humanos, dejetos de animais, né? Lixo humano, lixo industrial, enfim, é uma água imprópria para consumo e também não é recomendável nem que você esteja lá banhando, tendo contato ali com ela, tá bom? Muitas pessoas têm a ideia de que jogar lixo na água não faz mal, de que jogar dejetos humanos, esgoto na água não faz mal nenhum, né? Só que, através da água, nós sabemos que podem ser disseminadas diversas doenças. E nós falamos de algumas delas em sala de aula. Nós falamos sobre a ascaridíase, né, que é a doença, né, causada pelo Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, que é
um euminto alongado, né, que ele vai parasitar o intestino humano. Os ovos do Ascaris podem muito bem ser vinculados pela água, né, pelas mãos contaminadas, por unhas sujas, solo, né, enfim. E aí, uma vez você tendo contato com a água contaminada ou ingerindo, né, você pode adquirir a doença. Às vezes, a pessoa não tem esse contato mais, digamos assim, ela não tem contato com rios e águas, ela não banha nesses locais, mas a água que ela usa para lavar as folhas, os legumes, as frutas, né? Lavar o seu alimento de forma geral é uma água contaminada. E com isso ela vai acabar contaminando os alimentos. Ela está achando que está lavando o alimento, que está sendo higiênica, mas a verdade é que ela pode estar contaminando o alimento, tá? É importante lembrar também a questão do distanciamento, né? Entre os poços e as fossas sépticas ou essas fossas comuns que a gente vê em ilhas, enfim, tá bom? Nós falamos também sobre um outro parasita, né, que é a Wuchereia bancroft, né? Wuchereia bancroft, que é nada mais, nada menos do que filárias. São microfilárias ali que elas vão penetrar no organismo humano e elas vão se alojar principalmente nos membros inferiores, ali nos capilares, nos capilares linfáticos também. E aí, ao longo do tempo, elas vão se multiplicar, elas vão causar um esticamento e um aumento do tamanho do membro inferior, né, das pernas. E as pernas vão aumentando, criando um aspecto mais ondulado, lembrando a perna de um elefante. E aí, a partir desse momento, a gente conhece a doença, né, popularmente como elefantise. Por quê? Porque o membro inferior, as pernas, parece, né, lembra bastante o membro inferior de um elefante, tá bom? Essa é uma doença terrível. Para chegar nesse quadro, geralmente a pessoa tem as microfilárias na corrente sanguínea por, em média, 10 a 13 anos, tá? É interessante essa questão das microfilárias, porque elas são disseminadas por um mosquito, né, conhecido principalmente, o principal, né, vetor é o mosquito palha. E ele está extremamente associado a locais próximos à água, enfim, tá? Nós falamos também sobre a leptospirose, né, que é uma doença causada pelo leptospira, né, que é um tipo de protozoário, e esse protozoário vai estar presente na urina do rato. Assim, quando o rato urina, né, ele pode estar disseminando ali, colocando para o meio externo os protozoários, né, as leptospiras, tá? E essa é uma condição bastante interessante, porque no inverno, seja lá onde for, a gente percebe duas coisas. Que nem sempre o esgoto, né, o sistema de esgoto, ele tem capacidade para suprir e para tirar toda essa água que está sendo acumulada nas ruas e nas avenidas pelas chuvas, né? E com isso ocorrem bastante inundações. A gente vê isso também nos grandes jornais, enfim, todo ano a gente vê isso, né? Infelizmente. Só que isso é triste do ponto de vista da saúde, porque essa doença, ela está presente como eu já havia dito, na urina do rato. E quando ocorrem as inundações, toda essa urina, ela se mistura ali com a lama, com o esgoto, com a água da chuva, com o lixo que estava ali na rua, né? E tudo isso é prejudicial. Entretanto, a gente percebe que algumas crianças, né, gostam de banhar, de brincar nesse líquido, né? E aí, alguns adultos não têm um certo cuidado ao entrar nessa água. Eles entram sem proteção nenhuma.
né? E estando aí expostos ao protozoário, ao leptospira, tá? Deixa eu ver. A gente falou também sobre a larva migras, né? Que ela tem esse nome porque ela migra, né? Ela vai fazendo uma espécie de caminho ali sobre a pele do indivíduo. A gente falou sobre doenças causadas por moluscos, né? Digo, por caramujos, né? A gente falou sobre diversas doenças, tá? E aí, o que isso tem a ver? Isso está diretamente relacionado ao esgoto, ao lixo, à água, ao saneamento básico. Saneamento básico é saúde. Saneamento básico é básico. Ou seja, saneamento básico é o básico para uma pessoa viver adequadamente. E aí é importante a gente lembrar do conceito da OMS sobre saúde. O que a OMS define como saúde? A OMS fala que a saúde é o estado de bem-estar físico, psicológico, né, e ambiental, né, no meio ambiente. Então, tudo isso vai interferir para o bem-estar, para a aquisição e manutenção da saúde, tá? Então, para a OMS, ter saúde não é só ter os seus exames de sangue, né, de fezes e de urina em dia. Ter saúde é um conceito muito mais abrangente, que vai além. É como você vive e é como o seu organismo, o seu corpo e a sua mente estão, tá bom? Vamos agora seguir com a aula de hoje, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre o lixo, né? E nós vamos destacar na aula de hoje a separação e o descarte adequado. Cada lixo tem o seu lugar, tá? E aí, quando a gente fala de lixo, a gente sabe que nem tudo que tá no lixo é lixo, tá bom? Bora entender? Então, bora seguir. Pois bem, o que é o lixo? O conceito mais simples e eu acho que mais interessante sobre o lixo que eu escolhi é esse aqui. O lixo é o conjunto de resíduos, memoriza aí, resíduos sólidos resultantes da atividade humana. Ele é constituído de substâncias putrescíveis, combustíveis, porque causam o quê? Uma combustão, né? E incombustíveis. Ou seja, o lixo nada mais é do que tudo aquilo que o organismo, digo que o homem, ele rejeita. Tudo aquilo que o homem entende que não serve mais para nada, que ele não quer, que ele quer descartar. Isso é lixo, tá bom? O lixo ele pode ser produzido em residências, como tá aqui, né? Residências, ou seja, na minha casa, na sua casa, enfim, em qualquer casa, assim como ele pode ser produzido em indústrias. Sejam alimentícias, enfim, qualquer tipo de indústria, tá? É claro que os lixos das residências e o lixo das indústrias geralmente são um pouquinho diferentes. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje, tá? O lixo, o saneamento básico, esgoto, água está diretamente relacionado à saúde. E se está diretamente relacionado à saúde, nós devemos estudar, nós devemos aprender e compreender, porque afinal de contas, vocês serão profissionais da saúde, né? Vocês estarão cuidando de pessoas, né? Tá? Vamos lá. Tá. O lixo. Aí eu destaquei dois problemas principais relacionados ao lixo, né? O primeiro é porque o lixo é um fator indireto para a transmissão de doenças. Como assim, professora? Porque o lixo, além de ser feio, de causar um odor, muitas vezes, ele pode, né, atrair ratos, né, mosquitos, serpentes, cobras, né, escorpiões, lagartos, caramujos, enfim, uma gama de insetos, uma gama de animais que podem ser vetores e que também podem transmitir doenças para nós, tá? Doenças que muitas vezes não nos alcançaríamos se nós tivéssemos colocado o lixo no local certo, né, separado, colocado na sacola direitinho, amarrado, tudo isso, tá? O lixo, ele atrai diversos animais, né?
de diversos insetos. Então, até para o nosso próprio conforto, o mais recomendável é a gente ter um certo cuidado com o lixo, tá? Um outro detalhe é que o lixo, ele polui o meio ambiente. Como assim, professor? Aqui, na verdade, não é o lixo que polui o meio ambiente. Ele polui de certa forma, mas nós, seres humanos, que lançamos o lixo lá, nas encostas, nas águas, nos rios, nos mares, nas ruas, né, no esgoto. Então, a culpa é do ser humano, tá? E uma vez no meio ambiente, ele pode trazer diversos prejuízos, tá? Não só estéticos, não só porque é feio ter lixo na água, não só porque é feio ter lixo no chão, mas também porque o lixo ele está relacionado a doenças, né? E o meio ambiente ele deve ser cuidado, tá? Nós devemos cuidar do meio ambiente porque nós vivemos nele, nós precisamos dele, tá bom? Bora seguir. Agora eu apresentei para vocês dois problemas principais, né? O fator indireto de transmissão de doenças, falei lá dos vermes, enfim, dos parasitas, dos animais que podem, dos cachorros também, né? Dos gatos que vão lá e rasgam tudo e aí abrem, né, espaço para outros animais menores, roedores entrarem, né? E eu falei da poluição do meio ambiente. E agora eu pergunto para vocês, vamos pensar. Eu tenho um problema muito grave aqui, que é o lixo. Como que eu posso resolver esse problema? Como que você pode resolver esse problema? Bora pensar. Hein? Pensou? Bora lá. Pois bem, uma forma muito boa e a mais recomendável para cuidar dessa questão do lixo é o descarte e o armazenamento adequado do lixo. Porque todo tipo de lixo vai ter uma característica diferente. E se o lixo tem característica diferente, obviamente nós devemos selecionar, né? Separar cada um deles conforme as suas características e descartá-los assim, tá bom? Agora nós vamos entender melhor isso aí. Olha só, observem muito bem o detalhe, características, tá? Bora lá. Agora nós vamos falar dos tipos de lixo, tá? E isso é importante para nós, tá? Não só como cidadãos, não só como pessoas, mas como profissionais da saúde. É importante que você saiba distinguir, tá bom? Bora lá. Nós temos o lixo caracterizado por vidros, né? Pode ser uma garrafa de bebida alcoólica, um prato, um copo, né? Qualquer coisa que seja vidro, né? Uma xícara de vidro, enfim, um vidro de perfume e por aí vai. Todos esses utensílios, todos esses objetos, eles são enquadrados em um tipo específico de lixo, né? Que é o vidro. E ele está simbolizado pela cor verde. Ou seja, toda vez que você vê um local de descarte de lixo reciclável e você vê a plaquinha verde lá, você vai saber que é do vidro, tá bom? É muito comum também nós percebemos e ouvimos até falar que quando alguém quebra um prato, um copo, a pessoa geralmente só cata e põe numa sacola normal e manda jogar, né? Manda descartar. Só que isso não é o mais recomendável, né? Porque alguém que pegar pode se machucar, tá bom? Entenderam aí essa questão? O vidro é simbolizado pela cor verde, tá bom? Bora seguir. Aí nós temos um segundo tipo de lixo, que é o lixo orgânico, que é um lixo muito comum nas residências, né? Produzido através, olha só, das cascas de laranja, enfim, qualquer item, qualquer coisa que seja orgânica. Olha aqui, nós temos casca de ovo, uma semente de abacate, cascas
verduras, de legumes, né, tomates, sementes, né? Então, tudo isso aqui, tudo isso é lixo orgânico. Nós produzimos isso todos os dias nas nossas casas, né? Então, esse lixo, ele deve ser separado num local específico. Se você não tem coleta seletiva de lixo aí na sua residência, na sua rua, você deve separar ela numa embalagem específica, tá bom? Ok, vamos passar. Lembrando que o lixo orgânico, ele é classificado, né? Ele é distinguido pela cor marrom. Marrom é do lixo orgânico, tá? Muito fácil de memorizar esse aqui. Vamos lá. Aí nós temos também um outro tipo de lixo, que são os metais. Os metais são, né, reconhecidos pela cor amarelo, tá bom? Os metais são reconhecidos pela cor amarelo. Aí aqui eu coloquei como exemplo as latas de cerveja, de refrigerante, enfim, tá? Latinhas de metal. Mas a gente poderia citar outros exemplos aí de metais, né? Por exemplo, talheres, né? Tudo isso são metais, ou seja, o ideal é que esse lixo seja separado, tá? Até para facilitar o processo de reciclagem, né? Para a pessoa que trabalha com reciclagem não ter tanta dificuldade para selecionar e separar os materiais, tá bom? Ou seja, o metal é classificado pela cor amarelo, tá bom? Aí nós temos o papel, tá? É um tipo de lixo específico, tá? Ou seja, livros, jornais, revistas, gibis, tudo que for de papel, nós devemos descartar em um local específico, né? A gente não deve apenas colocar, vou colocar lá no lixo, acabou. Não, porque isso aqui pode ser reciclável. E só por curiosidade, para cada resma de papel, 40 árvores são derribadas, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse bom senso, tá? Ou seja, o papel, ele está classificado como a cor. E a cor do papel é a cor azul, tá? Papel é cor azul. Recapitulando, metal é cor amarelo, orgânico é cor marrom, muito fácil de decorar, né? E o verde são dos vidros, qualquer tipo de vidro. Aí agora nós chegamos em um outro tipo de lixo, que são os plásticos. Os plásticos são um tipo de lixo específico. Plásticos, eles devem receber uma atenção especial, porque eles são amplamente utilizados por nós, né, no dia a dia de forma geral. Quando a gente compra qualquer produto, né, seja um sabão, um detergente, um amaciante, enfim, muitos produtos vêm acondicionados em embalagens de plásticos, de plástico. Então nós devemos ter uma atenção especial porque nós produzimos muito plástico, tá bom? O plástico, ele é caracterizado, né? A cor dele, a cor símbolo dele é a cor vermelha, tá bom? Bora seguir. Agora nós temos a madeira. A madeira, né, diferente do que muitos sabem, ela também é um tipo de lixo e ela deve ser armazenada no seu local específico. Ai, mas aqui onde eu moro não tem. Então você só pode separar, tá bom? Professora, para que serve isso? Você é profissional da saúde, você tem que entender melhor como que é essa separação, tá? Bora lá. Aí, qualquer tipo de madeira é classificada, né, nesse item. Ah, mas eu quebrei a perna de uma cadeira, é madeira, né? Então, é isso aqui, tá? A cor símbolo deste item, né, desse tipo de lixo, é a cor preta, tá bom? Preta é madeira. Bora associar. Preta é madeira. Entenderam até aqui? Pois bem, só que a gente percebeu que a gente falou de madeira, né, de plástico, de papel.
A gente falou também de metal, a gente falou do lixo orgânico, do vidro. Só que perceberam que alguns itens não se enquadram em nenhum tipo de lixo destes que a gente falou? Ó, todos esses aqui que a gente falou têm um uso, né? Inclusive esse lixo orgânico pode ser usado até como adubo. Só que temos alguns itens que não estão aqui, que eles são um tipo de lixo especial, digamos assim. E aí se enquadram, por exemplo, os lixos perigosos, né? Que são resíduos perigosos, né? Por exemplo, coloquei aqui as baterias, né? Nós temos aqui bateria de celular, pilha, né? Olha só, pilha, enfim, né? Tudo isso aqui é um tipo de lixo específico. Há uns anos atrás, as pessoas descartavam esse tipo de lixo em qualquer lugar, em uma sacola comum. Só que esse tipo de lixo, ele tem uma capacidade muito grande de contaminar ambientes, solos, enfim, né? Nós sabemos que as baterias, que as pilhas, têm componentes radioativos, né? E se penetrados no solo, eles podem até causar dano para as plantas, os vegetais que nós iremos comer e até para nós mesmos, tá bom? É interessante lembrar que as pilhas, que as baterias, né, são um tipo de resíduo perigoso, é uma classificação também, viu? E esse tipo de lixo, ele é caracterizado pela cor laranja, tá? O lixo perigoso, os lixos perigosos são classificados pela cor laranja. Se eu perguntar de algum exemplo na prova ou em um outro lugar, você vai falar das pilhas, das baterias, enfim, tá bom? Bora seguir. Agora nós temos os lixos, aliás, os resíduos, né, ou os lixos perigosos, né? É interessante nós falarmos mas quando vocês ouvirem falar dele, vocês vão associar, esses aqui radioativos, viu, pessoal? Radioativos, tá? Lixos radioativos. Vocês vão associar a trágica história, né, da usina de Chernobyl, né, que era uma usina que mexia com produtos, né, com minerais radioativos, e ela teve uma explosão que ocasionou um desastre ambiental muito grande, e aí as pessoas que moravam naquele local morreram ou tiveram câncer ou anomalias no corpo. Muitas passam essas anomalias de geração em geração até hoje. Por quê? Porque o resíduo radioativo, ele tem uma capacidade de alterar o DNA da célula. Nós, seres humanos, somos formados por trilhões de células. E uma célula alterada, ela vai se comportar diferente, ela não vai ter mais a mesma função. Consequentemente, ela pode sim vir a ser uma célula precursora de câncer, tá bom? Ok? Aí nós temos um resíduo não reciclável, tá? Para representar o resíduo não reciclável, nós temos aqui o papel higiênico. Ninguém recicla papel higiênico, né? Pelo menos não é recomendável, tá? O papel higiênico é um lixo que não tem como reciclar, pelo menos até o dia de hoje. Um outro exemplo para essa categoria são as fraldas descartáveis, né? Os absorventes íntimos, tudo isso são lixos do tipo não reciclado. A cor dessa categoria é a cor cinza. Lixo não reciclável é representado pela cor cinza, tá bom? Bora seguir. Por fim, mas não menos importante, nós temos o lixo hospitalar, que é um tipo de lixo muito importante para nós da área da saúde, para nós profissionais de saúde, porque o lixo hospitalar está diretamente relacionado às nossas atividades, à nossa assistência de enfermagem, né? O próprio nome já diz hospitalar, ou seja, derivado, né, veio de algum hospital. O lixo hospitalar é um lixo específico, né? É um lixo com grande potencial para contaminação. Ou seja, ele não deve ser descartado dessa forma comum como nós descartamos esses lixos que nós citamos aí, né? Ele deve ser
colocado em estruturas mais específicas, tá? Porque observa só, olha aqui nessa imagem. Nós temos medicamentos, nós temos embalagens aqui, ó, de soro, né, fisiológico, esse aqui fisiológico também. Aí alguém pode pensar, não, professora, mas a embalagem de soro fisiológico, ela é de plástico, então ela deve ser armazenada junto com as outras embalagens de plástico. Só que não, tá bom? Não é recomendável, porque isso aqui é hospitalar, isso aqui, ó, esse aqui tá até cheio, gente, ó. Isso aqui não deve ser misturado com demais lixos, né? Olha só, tem pomada aqui, ampola de medicação, mais ampola, comprimido, ampola, enfim, uma seringa aqui. Então, tudo isso é muito perigoso para o ser humano. Aí agora você imagina só, um profissional, né, uma pessoa tendo que colher lixo hospitalar. Ela está seriamente exposta a diversas doenças. Uma vez que, além de todos esses medicamentos aqui, eles terem uma reação numa pessoa com a saúde estável, né? Eles também vão prejudicar o solo e eles podem também ser um meio propício para uma outra pessoa se contaminar. Uma vez que nós, profissionais da saúde, nós temos contato com diversos pacientes e a gente não sabe a doença do paciente A, do paciente B e do paciente C só de olhar as embalagens. Então não tem como saber, é impossível. Ou seja, a pessoa que cuida do lixo pode se contaminar, pode até ter uma doença incurável, como por exemplo a AIDS, né, que é transmitida pelo contato não só de mucosas, mas pelo contato com sangue, tá bom? Ficou claro? Pois bem, o lixo hospitalar, ele é representado pela cor branca, tá bom? Tá aqui. Só para recapitular, eu coloquei uma imagem para vocês entenderem melhor. Olha só, aqui nós temos o papel, né, representado pela cor azul. Nós temos o plástico, representado pela cor vermelha. Nós temos vidro, representado pela cor verde. Nós temos o metal, representado pela cor amarelo. E nós temos a madeira, representada pela cor preta, tá bom? Aqui mais abaixo, nós temos lixos mais diferentes, né? Bora começar por esse. Nós temos o lixo não reciclável, representado pela cor cinza. Por exemplo, papel higiênico, né? Fralda descartável do neném, tudo isso. Nós temos o lixo orgânico, representado pela cor marrom. Por exemplo, casca de laranja, casca de fruta, sementes, tudo isso, tá? Orgânico. Nós temos o lixo radioativo, representado pela cor roxo, tá? Que é esse aqui, ó, que eu comentei com vocês. Altamente perigoso, tá? Radioativo. Pode penetrar no solo, nas águas e é altamente cancerígeno, né? Nós temos o lixo hospitalar, que o próprio nome já diz, que é derivado de hospitais, representado pela cor branco, tá? É um lixo que nós devemos ter um cuidado especial, tá? E nós temos, por fim, os lixos perigosos, representados pela cor laranja. Como exemplo, eu citei as pilhas, né, e as baterias, sejam de celular, de computador, enfim, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ficado clara na cabeça de vocês. Estudem, tá? Qualquer coisa, podem perguntar aí no grupo, tá? E a atividade vai estar disponível no portal. Já está disponível, viu? Qualquer coisa, tá bom? Boa sorte, bora estudar. Tchau!